Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção de língua portuguesa das páginas 57 à página 59, tá bom? Do livro didático de vocês, tá? Então peguem o livro didático para a gente começar a nossa correção. Na página 57, nossa correção começa aqui na número 7, que foi onde nós paramos na última atividade, tá? Na última atividade corrigida, tá bom? E aqui nós começamos com uma tirinha do Maurício de Souza, ó, da Turma da Mônica, tá? Deixa eu ampliar para vocês a tela, para facilitar a visualização. Eu esqueci de fazer isso no início. Pronto. Aí agora melhor, né? Então pronto. Um dia você não poderá resistir e vai tomar banho. Daí eu vou aceitar namorar você. Daí eu que não vou querer. Você vai estar muito velha. Quem conhece a Turma da Mônica sabe que esse personagem Cascão, ele não gosta de tomar banho, ele não gosta de se higienizar, né? A gente sabe que ele corre de água e sabão. Mas para quem vê TV, né, tem aparecido muito o Cascão mostrando que nesse momento, né, que nós estamos cuidando da nossa saúde em nossas casas, até ele que não gosta de água e sabão está tomando as medidas corretas de se higienizar todos os dias, tomar banho, lavar as mãos, né? Então, numa questão agora é necessário cada vez mais cuidarmos da higienização. E até o Cascão que não gosta de banho, não gosta de água e sabão, também está fazendo isso agora, né? Muito importante que até ele que não gosta de banho, para vocês verem a importância de vocês manterem a higiene de vocês e estarem lavando a mão constantemente, tá? Agora vamos voltar para o exercício, ó. Depois que tem aqui o diálogo entre os dois, letra A, circule na frase a seguir o verbo que está no futuro. Um dia você não poderá se resistir e vai tomar banho. Qual é o nosso verbo da frase aqui que está no futuro? O verbo poderá. Ó, um dia você não poderá. Esse verbo poderá, o que ele não aconteceu, então ele não está no passado. Ele não está acontecendo agora, então ele não está no presente. Ele é alguma coisa que ainda vai acontecer. Então ele está no futuro. Você não poderá resistir. Então vocês vão circular o verbo poderá, tá? Na letra B, substitua as palavras sublinhadas por outra que indique futuro, tá? Então, daí eu vou aceitar namorar você. As palavras que estão sublinhadas aqui são vou aceitar. O que a gente pode fazer aqui para modificar a frase colocando ela no futuro? Nós vamos modificar o verbo, tá? A pessoa do verbo. Então aqui, ó. Daí eu vou aceitar namorar com você, nós podemos substituir por daí eu aceitarei namorar com você. Nós vamos colocar o verbo no futuro, daí eu aceitarei. Então a gente não coloca o vou, fica daí eu aceitarei namorar com você, tá? Na próxima frase, você vai estar muito velha. Você vai estar, nós vamos poder substituir pelo estará. Nós vamos passar este verbo para o futuro, certo? Então, você estará muito velha. Tudo bem? Letra C. Os verbos utilizados por você representam uma ação que acontecerá, uma ação que depende de outra para acontecer, ou uma ação que indica um fenômeno da natureza. Aqui é bem tranquilo responder, né, gente? Aqui as frases, nos verbos que nós utilizamos, são verbos que ainda vão acontecer, de algo que ainda vai acontecer. Então, uma ação, que vocês vão marcar, uma ação que acontecerá. Na número 8, reescreva as frases no tempo futuro do verbo. Então, nós temos aqui os três tempos, ó, o presente, o passado e o futuro. E as frases aqui em cada tempo. Nós vamos completar essas frases, colocar essas frases no futuro, aqui nessa coluna, tá? Então, presente, eu estudo, é algo que acontece agora, não é isso?
Passado, eu estudei, algo que já aconteceu. E agora nós vamos colocar no futuro de algo que ainda não aconteceu. Então, eu estudo, eu estudei, eu estudarei. Então, nós vamos passar o verbo para o futuro. Eu estudarei, tá bom? E vamos fazer isso com os demais. Eles vivem da terra. No passado, eles viveram da terra. E o futuro? Eles viverão da terra, tá? De novo, então passado, ó, presente, eles vivem da terra, algo que acontece agora. Passado, eles viveram da terra, algo que já aconteceu. E o futuro agora, eles viverão da terra. O nosso verbo fica viverão, então eles viverão da terra. Nós vamos passar o verbo pro futuro. Nós andamos de bicicleta. Nós andamos de bicicleta. Aqui, gente, vocês vão perceber que nós temos a mesma escrita aqui, ó. Nós andamos de bicicleta, algo que está acontecendo agora. Então, nós estamos andando agora, tá bom? Nós andamos de bicicleta também passado, ó, nós andamos de bicicleta, algo que já aconteceu, tá? E agora sim tem a modificação do futuro, algo que nós vamos fazer. Então, nós andaremos de bicicleta. O nosso verbo passa a ser andaremos. Então, nós andaremos de bicicleta. Tu sonhas. Presente. Tu sonhaste, passado. Tu sonharás, será o nosso futuro. Então, tu sonharás, será o futuro, tá? Vós saís para brincar. Vós saís para brincar. Vós saístes para brincar, passado. Vós saístes para brincar. E o nosso futuro? Vós saireis para brincar. Vós saireis para brincar. Vocês devem estranhar um pouco o tu e o vós, tá? Esses pronomes pessoais, pelo pouco uso que nós temos. Nós não usamos isso normalmente no nosso dia a dia, né? Justamente por isso não flexionamos os verbos, né, para usar com esses pronomes pessoais. Então parece estranho, para vocês pode parecer estranho, tá bom? E agora como é que vai ficar essa aqui no futuro? Então, novamente só para recordar, vós saireis para brincar. Então, ó, vós saireis para brincar. E aqui, ele chora. Presente. Ele chorou, passado. Ele chorará no futuro, tá? Ele chorará, não esqueçam do acento, né? É uma palavra oxítono, então ele chorará, vai ficar no futuro. Agora, página 58, número 9. Identifique a pessoa do verbo nas frases e acrescente o pronome pessoal adequado. Nós temos aqui os pronomes pessoal eu, tu, ele, que é o singular, nós, vós, eles, que são os pronomes pessoais do plural, tá? Então, nós vamos encaixar aqui de maneira correta cada um deles. Lembrando que nós temos aqui uma quantidade muito menor do que as letras, então, claro que elas se repetem, o uso desses pronomes pessoais se repetem, tá? Então, letra A. Frequentei aulas de inglês. Frequentei aulas de inglês. Quem que pode ser o meu pronome pessoal nesse caso? Olhem pelo verbo frequentei. Se frequentei, só pode ser quem? Eu. Então, eu frequentei aulas de inglês. Vocês ficarão atentos como está o verbo para descobrir o pronome pessoal. Letra B. Falarão assuntos do interesse de todos. Falarão assuntos do interesse de todos. Quem falarão?
né? Quem falarão? Então, eles falarão, ó, eles, no plural, falarão assuntos do interesse de todos. Letra C. Entramos na lista de convidados. Quem entramos na lista de convidados? Nós. Então, nós entramos na lista de convidados. Perceberam que eu faço a pergunta quem e uso o verbo? Justamente isso facilita para saber quem é a pessoa que está dizendo a frase aqui, né? Qual o pronome pessoal que eu posso encaixar? Então, façam essa pergunta: quem? Quem vai fazer alguma coisa? Tá? Letra D. Saíram para pedir ajuda. Quem saíram para pedir ajuda? Quem saíram? Eles. Eles saíram para pedir ajuda. Letra E. Viverás 100 anos. Quem viverás 100 anos? Tu. Tu viverás 100 anos. Letra F. Confessou que precisa se exercitar. Confessou que precisa se exercitar. Quem confessou? Ele. Ele confessou que precisa se exercitar. Na letra G. Gosto de sair no fim de semana. Gosto. O verbo aqui está indicando que quem gosta de sair no fim de semana? Eu. Eu gosto de sair no fim de semana. Letra H. Falarei sobre respeito e dignidade. Quem falarei? Eu. Eu falarei sobre respeito e dignidade. Letra I. Competiram na natação. Quem competiram na natação? Eles. Eles competiram na natação. Letra J. Vencerás se estudar. Quem vencerás? Tu. Tu vencerás se estudar. Gosto de brincar com meus amigos. Quem gosto de brincar com os meus amigos? Eu. Eu gosto de brincar com meus amigos. L. Respeitamos as pessoas idosas. Quem respeitamos as pessoas idosas? Nós. Nós respeitamos as pessoas idosas. E a M. Vencerão o jogo. Quem vencerão o jogo? Eles. Eles vencerão o jogo. Tudo bem? Até aqui espero que vocês tenham compreendido bem os tempos, tá bom? Os tempos verbais. A professora do SPE, ela coloca até outros exemplos de frases na explicação para ajudar vocês a entender, tá? E as dúvidas de vocês sobre os tempos verbais a gente vai tirar na nossa tutoria, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês pelo menos aqui na correção. Dando continuidade às páginas, agora a página 58, tipos de narrador. O narrador da crônica ser índio é muito mais legal? É um narrador observador ou um narrador personagem? Voltando na nossa crônica, né? Nossa crônica nós usamos praticamente todo o capítulo, estava falando da crônica. Então o narrador é um narrador que observa, mas não participa. Ele não participa da ação, ele só fica observando. Ou ele é aquele narrador que participa da ação, que é o narrador personagem? Ele está na ação. O narrador nosso aqui da crônica que nós lemos é um narrador personagem. Ele conta a vivência dele, né, e participa totalmente da ação do texto. Então ele é um narrador personagem, ele faz parte do texto. Então narrador é aquele ou aquela que conta a história, que narra os acontecimentos. 11. Nessa crônica há ações do narrador e suas reflexões, ações do narrador que por meio do diálogo conta uma história, ou reflexões do narrador com base em um fato que ele presenciou. Nós temos lá na nossa crônica as reflexões do narrador. Lembram sobre a questão
dos índios, como os índios percebem, né, a vida, por que ser índio é muito mais legal, onde ele faz levantamentos, dá pra gente a justificativa por que ser índio é muito mais legal. Então ele faz pra gente o quê? Reflexões do narrador, tá? Ele não age no texto, ele faz reflexões sobre os fatos que ele presenciou. Então a nossa opção correta é a terceira opção. Número 12. A história contada na crônica é feita por um narrador personagem que narra um fato que acontece realmente, ou seja, houve participação de pessoas reais, ou um fato que não aconteceu realmente, ele foi inventado pelo autor, assim como os personagens. Então, de novo, a história contada na crônica é feita por um narrador que narra um fato que não aconteceu realmente, tá? Ou um fato que aconteceu realmente. O que vocês acham? Tá bom? O que acontece? Ali nós temos um texto literário, né? Uma crônica. A crônica normalmente ela traz o quê? Questões da realidade, tá bom? Questões da realidade da vida das pessoas, tá? Agora, aqui, ó, vamos voltar no texto. Peraí, vamos voltar lá no texto. Pronto, aqui, ó, no texto a gente percebe que quando ele fala de pessoas reais, né? Ele vivencia aquilo e fala de pessoas reais, ó. Mas a minha professora disse uma coisa que fiquei pensando. Ele fala do índio que ele viu na TV, tá bom? Então isso são coisas de pessoas reais, respondendo aquela perguntinha, tá? Da 12. A gente vai voltar, ó. Se a história contada na crônica é feita por um narrador personagem que narra um fato que aconteceu realmente, ou seja, houve participação de pessoas reais, ou é um fato que não aconteceu realmente, ele foi inventado pelo autor, assim como os personagens. Pronto, eu passei as páginas aqui sem colocar no vídeo, senão ia demorar bastante para carregar, tá? Então aqui, ó, um fato que aconteceu realmente ou um fato que não aconteceu realmente? Foi inventada essa história pelo menino? Quais os indícios que nós temos de que foi inventado? Tudo indica ele como personagem ali, narrador personagem, de que os fatos são reais, porque ele fala de situações reais, tá bom? Então, um fato que aconteceu realmente, ou seja, houve participação de pessoas reais, é essa a alternativa, tá bom? Número 13. Explique como é possível identificar quem conta a história da crônica e dê exemplos. Como que é possível a gente explicar como é identificar quem conta a história da crônica? Lá na nossa crônica, nós percebemos que o nosso personagem ele fala diretamente de algo, de experiência dele, tá? Eu vou fechar aqui de novo para a gente ter os exemplos lá no próprio texto, tá bom? Pronto, já aqui no texto, ó, aqui, ó, quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Então aqui a gente já identifica que ele está contando a história de algo que a gente vivencia, coisas atualizadas, né? E que ele passa na verdade, tá? De experiência dele. E ele é um narrador personagem, então ele se inclui nas ações da história. Ele utiliza os verbos na primeira pessoa. Perceberam que ele fala eu, a gente, tá? Então ele participa das ações do texto, tudo bem? E como exemplo nós temos várias passagens. Tem a passagem, ó. Aí eu vi um índio na televisão, eu vi, nós temos o eu aqui, tá? Quando a gente ouve falar, o a gente ele está se incluindo, mas a minha professora, então ele está falando da professora dele, tá bom? Então aqui, ó, foi aí que eu entendi que os índios que vivem no Brasil são as pessoas mais evoluídas daqui. Então nós temos vários exemplos, várias passagens do texto que comprovam aqui que é possível a facilidade de identificar quem conta a história, que nesse caso aqui é o nosso narrador personagem, tá bom? Que aqui, ó, na questão 13, é justamente onde vocês vão colocar, vocês vão explicar como é possível identificar. É possível identificar através das passagens do texto, né? Onde o nosso narrador se demonstra personagem, ele atua, as ações ali acontecem com ele, tá bom? E dê exemplos. Como eu li lá nas passagens do texto para vocês, tem vários exemplos que vocês podem utilizar,
tá? Peguem o exemplo e coloquem as falas dele onde ele fala, né? Do eu, do agente, tá bom? Na página 59. Essa 59 vai ser legal de vocês fazerem e darem para alguém ler, né? Em casa, vai ser bem interessante. São historinhas clássicas, tá? Para quem já fez. Algumas podem ser que vocês não reconheçam, eu acho difícil, mas são histórias clássicas, tá? Histórias infantis bem clássicas, tá bom? Então aqui, ó, você reconhece essas cenas? Escreva trechos das histórias representadas usando ora o narrador observador, então é aquele que conta a história sem participar dela, tá? De quem só observa de fora a história. Ora o narrador personagem, aquele que está presente, vive os fatos da história contada. Então vamos lá. Em cada cena aqui, ó, nós temos a cena aqui, ó. Para quem não tinha identificado, é da Chapeuzinho Vermelho, tá? Tem a Chapeuzinho Vermelho com o Lobo Mau, tá bom? Da clássica história da Chapeuzinho Vermelho. O que vocês terão que fazer? Vocês terão que fazer o seguinte: vocês vão colocar um trecho, tá? Um trecho da história, contar uma parte da história como observador. Então vocês não vão participar da ação, vocês não são um personagem da história, vocês vão contar a história como se estivessem assistindo e vendo a história do lado de fora, tá? Então vocês vão contar como se estivessem contando para alguém sobre a história, mas sem participar dela, certo? Já em outro momento, vocês vão montar um trecho onde você se torna personagem dessa história. Então, ao invés de você contar só a história, como se passa, você faz parte desta história. Então, você pode ser um dos personagens da história e contar através da sua visão dentro da história, dentro da ação, tá bom? Já na segunda cena aqui, nós temos uma outra história clássica, que é a história o quê? Da Branca de Neve. Quem já leu a história sabe que tem uma parte da história em que a Branca de Neve recebe a visita, né, de uma senhora, tá? Que oferece para ela uma maçã. E no final das contas, essa maçã ela é uma maçã envenenada, tá bom? Então vocês terão que montar um trecho agora, contando novamente, né? Como vocês fizeram na primeira. Montem um trecho como narradores observadores, tá? Como se você só estivesse contando a história sem participar dela. Depois você vai montar um trecho contando como um narrador personagem. Você vai estar atuando, sendo personagem dessa história. Então você vai contar como se você estivesse ali dentro daquela história, tá bom? E o último clássico aqui é o quê? Dos Três Porquinhos, outra história infantil clássica. Tá? Nós temos o lobo aqui fora e os três porquinhos. Então, novamente, vocês farão a mesma coisa. Vão montar um trecho onde vocês são narrador observador, não participam da ação, e depois vão montar outro trecho onde vocês são o narrador personagem. Você participa ativamente da ação da história. Tá? Um trecho é um pedacinho que vocês vão contar pequeno, tá? Né, vocês vão falar de cada história. Se tiverem dúvida na história, com certeza alguém em casa conhece essas histórias clássicas para poder falar um pouco mais sobre cada uma delas para vocês, tá? São histórias bem conhecidas da infância da maioria aí, tá bom? Nossa correção vai terminar por aqui na página 59, tá? Espero que vocês não tenham encontrado muita dificuldade em fazer as atividades sobre a crônica que nós vimos desde o começo do capítulo e sobre os tempos verbais, tá? Não esqueçam de marcar as dúvidas de vocês para a gente poder tirar na nossa tutoria. Nós temos tutoria às quartas e sextas fixas, tá bom? Para o quinto A às 10 da manhã e para o quinto B às 4 horas da tarde, tá? Marquem estas dúvidas para até ajudar a gente na tutoria a conseguir resolver mais rápido, tá bom? Porque aí vocês não vão ficar precisando procurar as dúvidas, vocês já terão marcado as dúvidas de vocês, tá? Então, boa correção para vocês, queridos, e até breve, até a próxima correção e a próxima reunião.